Olá, boa tarde. A gente vai direto conversar com a repórter Priscila Kest, que está lá no Largo do Paissandu, onde o secretário de Segurança, Magno Alves, acabou de falar com a imprensa. Priscila, boa tarde. O secretário falou sobre o que causou o incêndio. Que outras informações você tem aí pra gente? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. O secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves, esteve aqui agora há pouco para informar sobre a causa desse incêndio, que foi um curto-circuito. Vamos ver. Acabo de receber a informação que nós já sabemos onde começou exatamente o incêndio. O incêndio começou no 5º andar, num cômodo que era ocupado por uma família, 4 pessoas. O incêndio começou em decorrência de um curto-circuito. Haviam 3 aparelhos ligados numa mesma tomada, um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. E o incêndio, infelizmente, começou nesse cômodo que era ocupado por essas 4 pessoas. Não foi uma briga de casal, não foi nada disso. O que aconteceu foi a fatalidade. Uma família de 4 pessoas morava nesse cômodo, onde houve o curto-circuito que deu origem aí ao incêndio no prédio. A filha, uma menina de 3 anos, está internada em estado grave e o pai teve 2/3 do corpo aí queimado, mas aparentemente está em estado melhor do que da filha, de acordo com o secretário. E a mãe e um vizinho foram ouvidos pela Polícia Civil e confirmaram essa versão do início do incêndio. Outras pessoas ainda continuam sendo ouvidas. 15 pessoas moradoras do prédio já foram ouvidas pela Polícia Civil. Um inquérito policial foi instaurado no Departamento de Investigações sobre Crime Organizado, o DEIC, para investigar também essas associações que exploram os moradores e cobram pelas moradias. O secretário deixou claro aí que não são os movimentos que ocupam os prédios que vão ser investigados, e sim essas associações. Vanessa. Obrigada, Priscila. A gente tem, então, essas primeiras informações do inquérito, que agora está ouvindo as pessoas. Então, a gente conseguiu já chegar, pelo menos, às causas do incêndio. A gente vai agora acompanhar a reportagem do Eduardo Goulart de Andrade. A chegada das escavadeiras permite que os bombeiros tenham novas frentes de trabalho. Nas primeiras 48 horas, a retirada de escombros é feita com as mãos, seguindo protocolos internacionais. Depois desse prazo, as chances de encontrar alguém vivo são cada vez menores. As máquinas ajudam a chegar a espaços mais profundos, onde podem haver bolsões de ar. 49 pessoas que moravam na ocupação e estavam no cadastro da prefeitura ainda não foram encontradas. Entre os desaparecidos estão um homem chamado Ricardo, que caiu junto com o prédio, uma mulher chamada Selma e os filhos gêmeos dela. A área próxima ao desabamento continua isolada para facilitar os trabalhos de bombeiros e defesa civil. O comércio está fechado. 5 imóveis que ficam perto do edifício que desabou estão interditados. A igreja luterana é a mais comprometida. Outros 2 prédios vizinhos estão sendo monitorados com atenção. A maioria dos desabrigados continua acampada em frente ao prédio que desabou. Entre eles, muitas crianças. A prefeitura ofereceu um galpão que serviria de abrigo, mas muita gente não topou sair daqui. A gente continua ocupado aqui porque não temos um lugar para ir. Eles querem pôr nós em albergue, em galpão, para depois tirar a gente daqui. E a gente não tem força de voltar para cá. Só que a gente não quer um galpão. A gente quer um lugar para a gente ficar, uma posição do que vai acontecer com a gente. A prefeitura afirma que 56 famílias comprovaram que viviam na ocupação e já podem receber o auxílio moradia, que será pago pelo governo do estado. O benefício vai ser de R$ 1.200 no primeiro mês e de R$ 400 nos 11 meses seguintes. A população está falando, né? Acho que eles vão dar um auxílio aluguel para a gente, mas até agora não tem uma posição certa ainda. Nas redes sociais, amigos de Selma Almeida da Silva e das crianças que estavam no prédio e são consideradas desaparecidas colocaram mensagens de condolências. Entre as várias que vimos, uma nos chamou a atenção, a de uma ex-moradora do prédio. Na mensagem, ela diz que o prédio tinha várias infiltrações com a garagem repleta de água.
Diz também que os moradores pagavam uma mensalidade que variava de R$ 200 a R$ 500. A ex-moradora conta ainda que, como Selma, escolheu o 8º andar para viver e que ficou apenas 3 meses. Diz que não suportou a ganância dos administradores do prédio. Uma outra moradora também deixou mensagem. Ela diz que não era um lugar fácil de se conviver. As precariedades eram horrendas. Hoje pela manhã, dos Estados Unidos, a filha do engenheiro Roger Smickel, que construiu o prédio que desabou, mandou uma mensagem para o WhatsApp para o repórter SP. Vamos ouvir. Quando eu vi as imagens do incêndio e do desmoronamento do prédio que meu pai, o arquiteto Roger Smickel, construiu, eu fiquei totalmente chocada. Foi um baque, assim, uma tristeza incrível, ainda mais saber que pessoas morreram lá dentro, que centenas de pessoas perderam o abrigo que eles tinham, que era aquele prédio, e que todos nós perdemos um patrimônio histórico, né? Um prédio que era uma obra-prima do meu pai, que ele fez com aquela ideia de estar contribuindo para o futuro do país, e que hoje em dia você olha para o que aconteceu e você se pergunta, né, o que tudo isso significa. Realmente é muito triste. Denise Smickel é cineasta e está fazendo um documentário sobre o prédio que desabou e também sobre o pai dela quando foi surpreendida pela notícia do incêndio e desabamento. Denise está vindo para o Brasil. O edifício Wilton Paz de Almeida foi construído na década de 60. O prédio foi tombado em 92. Em razão das dívidas, a União tomou posse em setembro de 2002. Ali funcionou a sede da Polícia Federal e também o INSS. De estrutura metálica e lajes em concreto, o prédio tinha 24 andares, mas a falta de manutenção o transformou numa armadilha. Madeirite fazia divisória, energia clandestina, rede de água feita no improviso. Essas fotos fazem parte do laudo feito pela Prefeitura e foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo no ano passado. Apesar das imagens mostrarem claramente sinais de deterioração, o MP arquivou o inquérito no mês de maio, como a gente já disse aqui. Ontem à noite, o Ministério do Planejamento pediu à Polícia Federal a abertura de uma investigação sobre as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio. O governo federal também pede que seja apurada a denúncia da cobrança de aluguel e também quem eram os responsáveis. Está em andamento uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paul Ismânio, que disse que o Ministério Público não errou quando fez o arquivamento do processo que apurava riscos no edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou. Ismânio afirmou que a decisão foi tomada porque, naquele momento, a União e o município estavam em tratativas para a desocupação. Em reunião foram acertadas vistorias em 70 prédios ocupados no centro da capital. Essas vistorias vão ser feitas por técnicos e membros da Prefeitura e dos movimentos sociais, além do Corpo de Bombeiros.